Bom Deus, graça e paz, boa noite a todos. Pedir vocês, por gentileza, para curvar as nossas cabeças, a gente orar, para começarmos a nossa aula de hoje. Alguns alunos estão a caminho, aqueles que não vão ouvir, estão enfermos. Deus possa, depois da voz vai esquentando a valmiltão, Deus possa enviar a cura, a pastora Ailton, a missionária Andréia. Vamos orar. Senhor, nós te louvamos, ó Pai, glorificamos o teu nome, Senhor. Porque o Senhor nos trouxe a tua casa, a casa essa que é chamada casa de oração, para aprendermos, ó Pai, a tua palavra. Estamos, ó Pai, numa rota aí de conclusão, de fim de ano. A gente sabe que a correria é muito grande, mas te pedimos, ó Pai, a tua bênção sobre a nossa vida. Renova as nossas forças. Toda toxina, ó Pai, que provoca o cansaço, a enfermidade, possa ser repreendida pelo poder que há no teu nome. Toma, Pai, a vida, Pai, do pastor Ailton, Pai, leva a cura para o teu filho. Toma, Pai, a vida, Pai, do missionário André nas tuas mãos, leva a cura para ela. A Débora também, Senhor, com problema, ó Pai, de vista, da visão dela. Toma, Pai, tua filha, Pai, em tuas mãos. Abençoa, Pai, aqueles que já estão a caminho, ó Pai. Abençoa, Pai, a Vera. Abençoa o Isaías. Abençoa, Pai, também, ó Pai, o André. Aqueles que já chegaram aqui, a Cristiane, a Vânia, a Eduarda, o Anderson, Senhor. Toma cada um nas tuas mãos, ó Pai. Nos dê, ó Pai, direcionamento por meio do teu Espírito Santo. A tua aula hoje, ó Pai, vai ser muito instrutiva, como o Senhor tem falado com a gente. Fala mais uma vez mais, Senhor, não te cales, porque, ó Pai, nos motiva, que nos direciona, ó Pai, a tua voz. A tua voz nos faz tão bem, a tua voz nos acalma, nos direciona, nos acalenta. Então fica conosco e nos guia por meio do teu Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. E graças ao bom Deus. Nós paramos na aula, na página 104 da nossa apostila. Página 104 da nossa apostila. Cento e quatro. Nós paramos no segundo parágrafo da página 104, falando sobre a alma do homem. Fixando. A nossa aula foi antecipada mesmo, correto? Para terça-feira que vem. Beleza? Então, a nossa última aula do ano. Terça que vem. Porque ia cair no dia 24, véspera de Natal, terça-feira. Aí, ao invés de ser no dia 24, a gente iria trazer ela para o dia 17. Hoje é dia 10, a próxima seria dia 24, terça-feira, véspera de Natal. A gente vai trazer ela para terça-feira próxima, agora dia 17. Dia 24 essa aula? Não, dia 17. Ela seria dia 24. O pastor até falou. O pastor falou. Eu achei que ia ter que chegar ao hóspede, esperar o hóspede chegar para poder vir, entendeu? Entendi. Mas aí não tem problema não. É por isso que eu estou perguntando. Ah, tá. Porque eu acho que você melhor todo mundo vai dar por vídeo dia 24, né? É melhor antecipando esse ela. Tá bom? Então, beleza? Então, fixando a nossa próxima aula será dia 17, terça-feira. Tá bom? Página 104. Segundo parágrafo. A alma do homem. Podemos? Todos? Quer que tire foto da página para poder acompanhar? Não? Ó. A alma do homem foi uma nova produção de Deus. No sentido estrito da palavra, Deus lhe soprou nas narinas o fôlego de vida. E o homem passou a ser uma alma vivente. Com estas simples palavras, afirma-se a dupla natureza do homem. E o que elas nos ensinam é corroborado por outras passagens nas Escrituras. Como, por exemplo, Eclesiastes capítulo 12, versículo 7.
Eclesiastes capítulo 12, versículo de número 7. Eclesiastes 12, versículo 7. Sempre que vocês verem essas duas consoantes em qualquer lugar, livro, Bíblia de estudo, apostila, CF é conforme ou confira, tá? Vocês vão ver na sua apostila essa expressão assim, ó, CF. Pode abrir? Tá? Isso aqui é conforme. Vem o C de conforme ou confira. Tá? O F, tá? Conforme e confira, tá? Então, conforme, Eclesiastes capítulo 12, versículo 7. Diz assim: e o pó volte à terra como era, e o Espírito volte a Deus que o deu. Vou repetir a leitura. E o pó volte à terra como era, e o Espírito volte a Deus que o deu. Depois a gente lê esse texto aqui, a primeira instância. Depois a gente lê esse texto aqui, tá? Feliz. O homem tripartido, ou tricótomo, contendo espírito, alma e corpo. Isso aqui se faz muito necessário por conta da teologia que está vindo por aí falando que o homem é dicótomo. Tá? Então isso aqui se faz necessário para que a gente possa ter noção de ciência que o homem é tripartido, tendo um espírito, tendo uma alma, tendo um corpo. Tá? Essa mesma teologia que está vindo aí defende que Jesus não é Deus. Tá? Defende que Jesus não pode ser adorado. Tá? Então a gente sabe que
Jesus, ele é Deus, ele é componente da Trindade Santa, tá? E ele está no mesmo patamar do Pai. Outro texto que vamos ler aqui é Mateus 10, 28. Mateus 10, 28. O primeiro que nós lemos em Eclesiastes, capítulo de número 12, versículo 7, está falando do espírito do homem. Tá? Quando morre, volta para Deus. Tá? Agora, Mateus capítulo 10, versículo 28, vai dar ênfase à alma e o corpo. Diz assim, Mateus capítulo 10, versículo 28. E não temais os que matam o corpo, e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Se você puder sublinhar a alma e o corpo, faça isso, por gentileza. A alma e o corpo. Faça isso, por gentileza. Tendo feito isso, agora Lucas capítulo 8, versículo 55, também é um sinótico do Mateus capítulo 10, a gente não precisa ler, então a gente vamos para 2 Coríntios 5, do versículo 1 ao versículo 8. 2 Coríntios capítulo 5, do versículo 1 ao versículo de número 8. Segunda Coríntios capítulo 5, do versículo 1 ao 8. Amém? Podemos? 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 8. Capítulo 5, do 1 ao 8. Diz assim, porque sabemos que se a nossa casa terrestre desde tabernáculo se desfizer, você puder sublinhar a expressão nossa casa terrestre, faça isso, por favor. Sublinha nossa casa se desfizer, sublinha nossa casa terrestre desde tabernáculo se desfizer. Faça isso, por favor. O escritor está falando do tabernáculo homem, do tabernáculo mulher. Carne, pele, corpo físico. Se desfizer, temos em Deus um edifício, uma casa não feita por mãos, eterna nos céus. Versículo de número 2. E por isso também gememos, desejando ser revestidos da nossa habitação, que é do céu. Se você puder sublinhar a habitação que é do céu, faça isso. Tá? Esse texto aqui é um texto dúbio. Ele fala tanto do tabernáculo físico, né, como um templo, como igreja, como fala do tabernáculo homem, mulher. Tá? E eu fiz questão que você sublinhasse a palavra habitação que é do céu, porque o céu não é o seu destino, o céu é a sua origem. Você não é da terra, você é do céu. Você veio cumprir um plano aqui na terra, um propósito aqui na terra, mas a sua habitação não é de baixo, a sua habitação é de cima, é do céu. Tá bom? É por isso que, quando a gente olha para as circunstâncias da vida, a gente vê que esse mundo já não faz o nosso tipo. O que muitos acham isso é normal,
nada a ver. A gente que não é da terra, a gente sabe que isso não é normal, que esse tal de nada a ver tem levado muitas pessoas ao inferno, porque nós não pertencemos aqui. Não quer dizer que a gente é cri-cri, quer dizer que a gente não pertence aqui, a gente pertence a uma outra habitação. Versículo 3. Se, todavia, estando vestidos, não fomos achados nus, aqui fala de pecado, tá, gente? Aqui fala de pecado, fala da glória de Deus que foi tirada por conta do pecado. Porque, olha para cá, se você analisar o contexto da queda de Adão e Eva, você vai ver que quando Adão come do fruto e Eva come do fruto, ambos comem do fruto, você vai ver que eles fazem folha de figueira, aventais de figueira, aventais só come à frente, fazem aventais. E a expressão sentimos vergonha e fizemos roupa, né, aventais. Mas se você vê, eles só conseguiriam esconder um do outro. Quando Deus está no jardim, o que eles fazem? Se correm para trás da árvore, ouvimos a tua voz e tivemos medo. Então, o pecado nos distancia de Deus, e detalhe, o pecado faz com que a gente consiga maquiar uma situação entre um para o outro, mas nunca esconder de Deus. Tá? Porque a Bíblia diz que todas as coisas estão perante Deus nuas e patentes aos seus olhos, porque Deus vê tudo. Versículo de número 4. Porque também nós, o que estamos neste tabernáculo, gememos, carregados, não porque queremos ser despidos, mas revestidos para que o mortal seja absorvido pela vida. Se você puder sublinhar essa palavra mortal, sendo absorvido pela vida, faça isso. Porque está falando da transformação do corpo. Aqueles que ficarem vivos vão ter os corpos transformados, saindo do que é mortal, entrando na imortalidade. Isso está em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo de número 17. Vamos ler agora rapidinho? Deixa aqui aberto aqui. Vamos lá para 1 Tessalonicenses, capítulo de número 4. Tessalonicenses, capítulo 4. Eu vou ler para a gente poder criar um contexto aqui. Vou ler a partir do 13. Na epígrafe, o cabeçalho, o título diz acerca da ressurreição e vinda de Cristo. A partir do versículo 13 diz, não quero, porém, 1 Tessalonicenses, vou guardar todo mundo abrir, deixa eu botar aqui no carro enquanto isso. Vou botar aqui, depois eu leio isso aqui, mas eu vou ler isso aqui, 1 Tessalonicenses. Agora eu vou colocar assim, até o 17 até o 18, deixa eu ver. Até o 18. Podemos? Podemos. Diz assim, não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, dos que morreram, tá? Alguma tradução vai estar dormem, outras vai estar morreram. Não é alguém que está que morreram aí? Está que dormem também? Prossigamos. Para que não vos entristeçais como os demais, que não têm esperança. Ou seja, o que Paulo está dizendo aqui, a igreja tessalônica? Que nós temos que ter esperança do ponto de não ser ignorante no tocante a isso, para que a gente não seja igual ao mundo que se entristece. Por exemplo, isso aqui, irmãos, é de todo mundo. A gente sabe que quem morre em Cristo está num lugar melhor do que a gente. Mas ninguém está pronto para poder despedir e perder alguém.
eu perdi um aluno, um dos melhores amigos que eu tive nessa vida, uma pessoa incrível. E depois que isso aconteceu, a esposa dele virou a cabeça. E em todo momento no velório ela dizia: pastor, professor, por quê? Ela falava: eu não aceito isso. Né? Inclusive, a gente às vezes acompanha na rede social, de ver o estado que ela está, por ter virado a cabeça. E eu queria que ele estivesse, né? Pelas nossas conquistas de hoje em dia, ele está triunfante, alguém que amava a palavra. Ele morreu 5 minutos depois de ter ido na minha casa. Ele abriu uma lanchonete, foi lá em casa levar um lanche. A gente fizemos uma encomenda e ele falou: é para o meu mestre, eu vou levar para ele. Foi lá em casa, ele acabou de sair de casa, ele bateu de moto e veio a obra. Eu segurei a mão dele quente no portão de casa, na minha casa, e tive a necessidade de segurar a mão dele fria na rua, sobre o corpo dele. E eu fiquei em choque também e tal, mas em todo momento Deus questionava comigo: por que tu está me indagando se eu que dei a vida e eu atiro quando eu quero? Deus me marcava muito a minha cabeça sobre Eclesiastes 3, há tempo de viver e há tempo de morrer. Só que ninguém entende isso. Mas fique tranquilo, as pessoas que já partiram, vocês ainda vão encontrar eles. Já o mundo não pode ter essa felicidade. Por quê? Porque alguém partiu e só vai encontrar no julgamento final dali nunca mais. Nós temos esse prazer porque a palavra nos assegura que eles estão em um lugar melhor do que a gente, mas ninguém aguenta se despedir. A despedida é muito doída. Eu falei isso com meu primo agora esses dias, que ele perdeu o filho, né? Não sei se o senhor soube do menino que encontraram na piscina, 17 anos. Não. Encontraram o corpo dele na piscina. Aí, Aqui em Teresópolis? não, lá em Cabo Frio, aí veio ser velado aqui em Teresópolis. Aí o meu primo estava, aí quando eu cheguei ali na casa de oração, né, que o corpo estava ali, aí eu fui, cheguei para ele, conversei com ele, falei isso para ele. Falei: primo, a gente aqui é estrangeiro. Na hora que o passaporte vencer, a gente tem que ir embora para casa. E o que me alegra, sabe, eu falei com ele, a gente conversou, que se alegra é que estava na presença. Sim. Nossa, pastor, 17 anos, ele estava lendo a Bíblia, ele estava na presença, sabe, ele falava de Deus para a família. Aí, quando meu primo contou isso, eu falei: primo, a gente vai estar junto. Sim. Porque ele voltou para a glória, ele está lá Sim. louvando o Senhor. E aí eu fui falando, e ele foi se acalmando, sabe? E isso, assim, o que alegra a gente, aí ele ainda falou para mim, ele falou: prima, o que me alegra é de ter ido para Deus e eu não perdi o diabo. Isso aí. Porque ele é o dono da vida. É. Ele é o dono da vida. Sabe? E a gente às vezes não aceita a perda. E o que acontece? Isso aqui é uma dúvida que muitos têm. A gente vai aprofundar mais um pouco à frente. Quando chegar na eternidade, vai existir 2 tipos de corpos glorificados. Por exemplo, quem morreu bebê, né? Quem morreu bebê, a gente tem tempo, enfim, não vou estar no assunto falando que não, deixa eu só falar isso aqui. Quem morreu bebê, você não vai encontrar a pessoa lá bebê. Eles vão estar em outro corpo glorificado, mas você vai saber quem é a pessoa. Nós que morremos assim, né, adulto, a gente teremos o nosso corpo glorificado, tá? Mas os bebês vão ter um outro corpo. Ainda nós não temos outro corpo, mas eles vão ter um outro corpo, uma outra feição. Nós teremos um outro corpo, mas da mesma feição. É igual meu filho, morreu todo atrofiado, tiveram que quebrar para poder esticar as pernas, tudo. Mas lá ele não está, ele está andando, ele já está diferente. Está diferente, normal, perfeitamente. O corpo Perfeitamente. tanto, né? Sim, sim. Quem tem uma paralisia, uma deficiência de atrofiamento e tal, lá vai estar com outro corpo, não com o corpo atrofiado, com o corpo normal, mas com a mesma feição, sabe? Por exemplo, as pessoas que doam órgãos, as pessoas que foram queimadas em fogueiras, que foram despedaçadas, elas vão estar com os corpos, os mesmos corpos, só que corpos glorificados, com a mesma feição. Professor, quem é deficiente mental? A Bíblia diz que eles não errarão o caminho do céu. Eles vão estar em perfeito estado na eternidade. Tá bom? Versículo de número 14. Versículo 14.
Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus o tornará a trazer com ele. A Bíblia diz que o mar vai dar conta dos corpos. Olha que tremendo. Os leões que comeram os cristãos, que foram perseguidos nas arenas do Coliseu, vai ter que dar conta dos corpos. E todos eles vão vir à tona. Tá? Então, professor, eu posso doar órgãos? Pode. Professor, eu posso doar sangue? Pode. Desculpa. A gente conhece uma determinada religião, não quero ofender ninguém, mas uma determinada religião que é proibido você doar sangue. O meu herói morreu na cruz, doou todo o seu sangue para nós estarmos aqui. Então sangue é vida, entendeu? Isso também é galardão, isso é boa obra, sabe? Eu até faço aqui um apelo, né? Você que pode, você que não toma remédio do antibiótico, e pode, faça isso, pelo menos 2 vezes por ano para doar sangue. Tá? Versículo de número 15. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Desculpa, vai para cá. Os mortos, eles têm que ressuscitar primeiro. Por quê? Porque as pessoas que foram comidas com leões, queimados em fogueira, despedaçados, que morreram em alto mar, que ninguém achou o corpo, enfim, eles vão ter que ressuscitar primeiro, para que a gente em vida tenha os nossos corpos transformados para encontrar com Jesus nas nuvens. Tá? Ele não vai vir em terra, ele vai nos encontrar nas nuvens, o encontro vai ser nos ares. E vou dar uma nota aqui. Desculpa, acho que eu vou chocar vocês. O arrebatamento não vai ser um piscar de olhos. Tenta escrever. Desculpa, você tenta escrever. Quem já ouviu muito isso aqui? Já ouviu, né? Desculpa, tem até uma canção. Olha, eu estou fazendo polêmica aqui. Existe uma canção. A letra dela é maravilhosa. Mas quando chega, mas a igreja será arrebatada num piscar de olhos. Não vai ser. O que vai acontecer num piscar de olhos vai ser a transformação do corpo, do que é mortal para a imortalidade. Até porque quem vai ajuntar os salvos são os anjos, que vai ajuntar do Oriente e do Ocidente. Tá? Assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra no Ocidente. Os anjos, eles não são mágicos. Eles são muito rápidos, porém, leva-se tempo deles ir de um lugar para outro. Tá? Então, eu vou te dar todos os textos bíblicos, vou te pontuar isso aqui. Ó. Você está no espaço do que cada precisa ter aqui embaixo? Eu tenho.
citar, para terminar dessa leitura aqui, a gente vai ler esse texto. Deixa eu pegar lá. Deixa um espaçozinho ali, tá? Que eu vou botar 1 Coríntios capítulo 15. Deixa eu ver até da onde que eu vou ler. 1 Coríntios 15. Eu quero ler do versículo. Do 51 ao 54. A gente termina de ler Tessalonicenses e depois a gente lê Coríntios lá. 1 Coríntios. Vamos terminar de ler 1 Tessalonicenses. A gente vai ler o versículo agora. O versículo de número 16. Concluir a leitura aqui, depois de ler e demais ali. Podemos? Ó, voltando para 1 Tessalonicenses, capítulo de número 4. Vamos ler o versículo de número 15 e 16 a seguir. Ó. Dizendo-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós que ficarmos vivos para a vinda do Senhor não precederemos que dormem. Quando Paulo escreveu aqui, ele achava que o arrebatamento aconteceria naqueles dias, como também ele pensou que aconteceria nesses dias aqui também. Versículo 16: porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido. Sublinha a palavra alarido. É pequeno demais. Deixa eu tirar daqui, né?
Isso aqui é forte demais, hein? O que é um alarido, gente? Meu irmão, o que é alarido? É um som muito alto que o mundo não conhece, mas os salvos sim. Tá? É um barulho muito alto que o mundo não discerne, mas nós, os salvos, vamos entender todo esse som, que é muito alto. Tá? Primeiro ponto. Nós estamos desmiuçando todo o versículo 16 de 1 Tessalonicenses. A outra parte que vem é com voz de arcanjo. Outro ponto aqui. Vai ter que criar outro quadro já. Ó. Voz de arcanjo. Ó, voz de arcanjo. O que é isso aqui? Lembrando que arcanjo aqui é um anjo, correto? Anjos são de origem física ou de origem espiritual? Espiritual. Se é um ser espiritual, essa voz aqui, ela é física? Não, ela é espiritual. No teu espírito, que está o Espírito Santo, você vai entender a voz do arcanjo. Aleluia. Uau, essa aula podia acabar aqui agora, hein? Porque olha. E o que significa a voz de arcanjo? Vou escrever com vocês. Significa, ó. Vou botar aqui, botar aqui. Se refere muito poderoso, gente. Muito poderoso. Os salvos vão entender essa voz. E com a trombeta de Deus. Outra coisa aqui, ó. Ponto. Trombeta de Deus. Trombeta, vou botar no parênteses aqui. Trombeta de Deus. Trombeta.
Aqui, vamos ter mais algumas coisas aqui em cima, tá? Vocês deixaram espaço? Já falta agora, tem mais coisas, tá? Pastor, deixa eu te falar uma coisa. Pode falar. Uma vez eu vi, tipo, era como se, assim, já era uma fase de quase 6 horas da tarde. O sol já não faz tanta coisa. Era tipo se fosse uma bola, tipo um arco, assim, uma bacia de fogo no céu. E conforme eu ia andando, aquilo ia me acompanhando. E quando eu cheguei em um certo lugar, aquilo sumiu. Ela apagou, ela foi apagando. E essa trombeta, eu não sei, assim, não sei o que Deus queria dizer com essa voz. E 2 vezes já era como se eu tivesse, assim, escutado, sabe, que vinha do céu, não era dos ventilados, não era buzina, não era nada. E quando eu escutei essa trombeta, eu imediatamente, sabe que é automático, você olha, eu olhei para o céu e falei, cadê? Aonde está? Cadê? E eu fiquei procurando e eu não achava. 2 vezes. Isso sem ser sonho. Não, Quando na estava na rua. rua. O que acontece? Antes de eu falar daqui, deixa eu falar daqui primeiro. Depois eu falo da voz de arcanjo. Trombeta, ela é um chofar, tá? Em Israel tem alguns toques do chofar, como teque, teruá e shefarim. Esses toques sempre anunciam alguma coisa. Primeiro, vamos ver a confecção do chofar. O que é um chofar? O que é uma trombeta? É um chofar. É um chifre de carneiro. O carneiro da idade adulta pega-se o chifre, tá? O carneiro da idade adulta pega-se o chifre. Corta-se aqui. E aqui também, como ele foi tirado do carneiro, aqui tem muito sebo, muita carne. Tá? Ou ele pode ser usado como um chofar, que tem que cortar aqui, ou ele pode ser usado como um chifre de azeite, igual Samuel usou para poder ungir Davi. Tá? Não era vaso, assim não, de azeite, assim não, podia não, tá? Era chifre mesmo. Mas para chofar, o que as pessoas faziam? Primeira coisa, as pessoas iam no Oriente Médio, ao chegar lá, a Bíblia nos trata como um chofar de Deus aqui na Terra. A gente, antigamente, estava no muro de Java, no Oriente Médio, no mundão da vida. Quando a pessoa chega lá, a pessoa que trabalha com o chofar, vê que aqui está com muita carne. E como ele fica lá exposto, isso aqui fede. Carne putreficada, da mosca. Mas a pessoa que trabalha com o chofar fala, eu quero esse chofar aqui, compra ele. Leva ele para sua casa, mergulha todo ele no azeite. O azeite vai deixando o chofar com a sua carne aqui dentro mole, tá, umedecida. Ele pega um gancho e vai tirando toda a carne podre. Porque chofar com carne podre dentro não faz sinal. Nem alerta ninguém. Tá? Então tem muitas pessoas que têm aparência de chofar, mas por dentro. Só que dá uma mensagem tremenda. Tá? Então, ao terminar esse processo, o azeite sabe que é o Espírito Santo. Ao terminar esse processo, ele fica todo sem essa carne podre dentro. Fica em perfeito estado. O rapaz, ele vai assoprar aqui e aqui vai sair o som. Esse som sempre é convocando alguém, teruá, convocando alguém para adoração. Ou do toque, fazendo as pessoas ver o arrebatamento que irá acontecer, ou trazendo alguém para a batalha. Como você está andando na rua, você ouve um toque de trombeta, esses toques têm que acontecer no mundo espiritual. Porque sempre que você vai sofrer um ataque, um anjo que te guarda vai tocar essa trombeta. Porque o toque vai identificar os outros seres espirituais se esse toque é para a guerra, para que é. Como é para a guerra, eles estão vindo poder te defender. Se não te defender, não te der livramento, você não tem escape de vida. A gente anda nem vê, mas muita coisa acontece. Então Deus fez com que o seu ouvido conseguisse captar o mundo espiritual. Isso aí acontece direto, tá? Pegando aqui ainda, para a gente poder pegar a base bíblica, olha o que Neemias diz. Abre lá no Neemias, por favor. Abre Neemias. A gente é Bíblia, não gosta de Bíblia. Neemias. Só abre Neemias só.
Neemias 4. Depois volta finalmente aqui de novo. Neemias 4. Finalmente. Depois volta em São 7 para a gente poder ler o último versículo ainda. Neemias 4. Versículo de número 17 a seguir. Neemias 4, versículo 17 a seguir. Fechei de novo. Neemias 4, do versículo 17 a seguir, até o 22, mais ou menos, vou ler, diz assim, Neemias 4, versículo 17. E os que edificavam o muro, e os que traziam as cargas, e os que carregavam, cada um com uma mão fazia a obra, e na outra tinha as armas. E os edificadores, cada um trazia sua espada cingida aos lombos, e edificavam. E os que tocavam a trombeta estavam comigo. No original está chofar. Os que tocavam o chofar estavam comigo. Por que estão com uma mão a ferramenta com a outra com a espada? Porque existia aqueles que eram opositores à construção. Sempre vai haver. Tá? Vou repetir isso aqui. Sempre que você estiver fazendo algo para o reino, sempre vai se levantar opositores. Que poderiam fazer, mas não estão fazendo. Nós achamos que você se prontificou a fazer, vão se levantar para impedir aquilo que você está fazendo. Vou me repetir isso aqui de novo. Sempre que você estiver prontamente disposto a fazer algo para o reino, todo mundo pode fazer, ninguém quis fazer. Neemias estava lá na fortaleza de Suzã, ele estava bem banco, tranquilo. Ele pegava o copo, experimentava o vinho e dava na mão do rei, não pode estar envenenado não. Por que Neemias experimentava o vinho para colocar na mão do rei? Porque Neemias entendia que tudo que tem que vir antes de chegar no rei, tem que passar por ele primeiro. Porque não se entrega qualquer coisa para o rei. Eita, aleluia. Então, para Deus, para o rei dos reis, é o melhor. Então, Neemias sabe que para o rei é o melhor. Então, irmão, Neemias sabe que o seu povo está em opróbrio, sabe que o seu povo está padecendo. Ele teve empatia. O que é empatia? Sentir a dor do outro. Então, ele saiu do seu comodismo. Muita gente podia fazer, ninguém queria fazer. Foi Neemias colocar a mão para poder fazer, levantou os opositores. Tá? E vou falar, Sambalate, Tobias, Gesem, eles são descendentes da filha de Noé. Aquelas que tiveram filhos com Noé. Tá? Aliás, de Ló, perdão, que tiveram filho com Ló. Então são descendentes da filha de Ló. As filhas de Ló tiveram filhos com Ló, que não tinha semente. Uma é Moabita, de Moabe, e os outros Amonitas. Então, são tudo irmãos. Tá? Então, os levantes nunca vai vir de longe, vai vir de perto. São pessoas que podem fazer, mas não fazem. Se prontificou a fazer, vão se levantar para trás de parar. Então, isso é um sinal que você não está no caminho certo. Se estiver fazendo algo, não está tendo oposição, pisca alerta, fica atento, porque algo não está certo. Mas se você começou a fazer o de perto, começar a se levantar, você está no caminho certo. Isso é bom. Tá? Então, ele se prontificou a fazer. Então, por que eles estão com a trombeta e com a ferramenta e com o espada na mão? Porque se o inimigo viesse, alguém tocava a trombeta, para poder alertar que o perigo estava a caminho, e ali se travava-se uma guerra, uma batalha. Então, sempre que tem um toque da trombeta, do chofar, nós estamos aqui que ouvimos, temos que nos preparar para a guerra. Tá? A Bíblia também diz em outro texto, que se o cara que toca o chofar der um toque errado, aquele que está ali ouvindo e o toque é errado, como ele vai se preparar para a guerra? Tá? Então, o chofar sempre alerta uma guerra eminente a caminho. Então, como você ouviu, era uma batalha que estava para ser travada no mundo espiritual, para Deus abrir os seus ouvidos, para que você estivesse ciente do que estava acontecendo. Tá bom? Mano, é o que eu falo para vocês. Eu vou te expor, tá? Ela tem medo, fica meio abismada. Porque às vezes ela me pergunta, o que você viu? O que você falou? Eu vi assim, então ela tem meio abismada. Pegue um dia Deus para abrir a sua visão espiritual, para você ver o mundo espiritual, para você ver. Uma vez eu fiz essa oração com Fez? Deus, aí eu orei uma moça, eu via na mão mesmo uma espada
E na outra eu vi uma pai, Deus falava, fala para ela que Deus está colocando ela aqui como Neemias, lá daquele ministério que eles estavam. Aí testificou tudo, conforme foi passando, foi testificando que Deus tinha enviado ela para fazer a obra. Ferramenta e espada. Eu fico até com medo de pedir Deus para abrir a visão, porque ao mesmo tempo que tu vai ver coisa boa, tu também pode não ver coisa boa. É isso que ela fala, ela fala isso aí, irmão, isso aí é verdade. Entendeu? Eu já Pra vi eu com ver, uma espada. pedir. Olha a visão que Deus me deu. Isso aqui é. Eu vi eu com uma espada, lutando com demônios. Eu passava a espada neles assim, eles sumiam. Eu lutando com demônios, vinha um exército de mulheres na minha direção. E eu olhava para elas, quando elas chegavam mais ou menos como do Senhor lá na porta. Elas chegavam, elas paravam, e aí nisso eu parei, os demônios pararam. E eu falei assim para elas, vem me ajudar. Porque eu estava sozinha, era muito demônios, muita coisa. Aí eu falava para elas, vem me ajudar. Um exército de mulher, pô, vambora, né? Aí ela foi e falou assim, a gente não consegue. Quando ela falou, a gente não consegue, os demônios começaram em cima de mim de novo e eu Batalha sozinha. espiritual. E eu sozinha. Batalha espiritual. Isso mostra, às vezes, que às vezes a gente acha que está com pessoa nos cobrindo de oração e nós não estamos. Eu estou orando por ti, mas não está nada. É. Entendeu? E a gente precisa ser coberto de oração. Sabe? Quando Jesus curou o cego de Betsaida, aliás, de Betfagé, ele unta, né, Jesus, né, e faz saliva no chão com lama, que barro se conserta com barro, ele vai no olho do cara e fala assim, ó, o que você vê? Lava, o que você vê? O cara fala assim, eu vejo o homem como árvore, isso é muito espiritual. Mas árvores que andam são pessoas que são árvores, mas não têm raízes. Qualquer coisinha sai da igreja. Isso aqui é uma nota aqui, né? A gente vem falar muito isso. Por que acontece algumas coisas, às vezes no teu trabalho você continua lá? Acontece alguma coisa na igreja, você quer sair da igreja. No departamento, quer sair do departamento. Grupo, quer sair do grupo. Mas trabalho, acontece coisa, você discute, você fica cara feia, falando mal com você, e você brigou hoje na terça-feira, na quarta-feira você está lá de novo. Mas por que a igreja não é assim? Parece que até estava no culto comigo, né? Aí, Deus é tremendo, hein? Oh, maravilha, Deus é bom demais. O pastor falou, você não larga o trabalho, né? Você não chega atrasado no trabalho. Sim. E para a igreja você chega atrasado. Chega a hora que quer. Sim, a gente entende meio de semana, né? Mas domingo, irmão, domingo. Alguém que trabalha domingo? Não. Trabalha, então. No seu caso, o dia que você for trabalhar, você vai ter duas opções. Ou você está esgotada para você vir para a igreja, ou você vai chegar atrasado. Né? Mas é questão do seu trabalho. Uma pessoa fica o dia inteiro sentada no sofá, vendo o jogo do Flamengo, vendo o jogo do Botafogo. Que a maioria é flamenguista, né? Faz Botafogo, né? O Botafogo, vendo o jogo do Vasco. Aí o jogo começou às 5 horas, a igreja começa aqui, ó, 7, 7 e meia. Domingo é 7 horas. 7 horas. Aí você fica aqui, vai vendo o jogo do Flamengo até. Começou 4 horas até 4 horas. Para acabar lá para as 6, 6 e 10, 6 e 20. Ó, que Deus tem 6 e meia, dá um pulo do sofá, tem que ir para a igreja. Aí você chega na igreja 7 e 20, 7 e meia. Mas no trabalho você não é assim. Deixa eu dar uma nota aqui, que eu preciso pontuar. E isso não é amar a Deus acima de todas as coisas. Me desculpa. Você quer uma nota, eu dei uma aula, pega depois nas redes sociais, algumas pessoas até ficaram meio agudas, mas isso é bom. Tá? Logo que a palavra entrou. A gente às vezes está desanimado de ir para a academia, mas nós vamos. Estamos desanimados de levantar da cama para fazer o almoço, mas levanta. Está desanimado de trabalhar, mas vai. Às vezes está desanimado do curso, para. Está desanimado de ir para a igreja, para. Por que o trabalho secular você não faz isso? Você pode dizer que você ama Deus, mas não acima de todas as coisas. Porque isso é incoerente. Se para o trabalho você chega pontual, se para o trabalho você é desanimado, você vai. E para a palavra você está desanimado, você para. Então você não ama Deus acima de todas as coisas. Você ama Deus, mas não acima de todas as coisas. Você ama o seu trabalho acima de todas as coisas. Você ama a academia acima de todas as coisas. Por quê? É de segunda a sábado na academia. Eu não sou contra, eu preciso ir. Nós precisamos ir. Tá? Não é nem questão de estética, é questão de saúde. Tá? Precisamos ir, precisamos da atividade física, precisamos ir. Só que acontece,
O curso, às vezes, é uma vez por mês ou 2 vezes por mês. Como é que você consegue desanimar 2 vezes por mês? Eu dou curso em um lugar que a pessoa fala, é uma vez por mês o curso que é longe. Aí a pessoa fala, estou desanimado. Como assim, não? Você tem 29 a 30 dias para fazer no mês o que você quiser. Só tem um dia, 2 horas, 3 horas, um dia para você reservar para Deus, para a palavra, e tu está desanimado. Fica aí. Então o mundo espiritual existe. Ó, vou ser sincero, eu fiz muita campanha em Montes. Mas teve uma vez que eu voltei. Eu não subi de madrugada, sozinho. Não, perdão, então estava eu e o meu pastor Washington. Subi no monte, você vê, você pede Deus a Deus, você vai ver tanta coisa boa como um irmão. Eu vejo assim. Tem hora que a pessoa me fala assim, o que foi, irmão? Eu falo, peraí, eu estou vendo, se o que eu estou vendo me dá uma visão, se não é. Se eu ver que ficou alguns segundos e sumiu com uma visão, aí eu vou detalhar o que eu vi. É muito real. Mas quando a partida, enfim, né? Eu subi no monte, não, eu estou dando barulho de corrente, arrastando, e eu pensando, é terra, não tem pedra. Corrente, arrastando, daqui a pouco eu olhei para cima, eu vi um ser descendo do monte. Vigia, irmão. Eu vi um arco ali, um se agarrando no outro ali, ó. Aí tá. Eu não lembro por causa do outro sempre, velho. Aí tô vendo barulho de corrente, a gente subindo um monte de irmão. Eu vi o barulho de corrente, quando eu consegui ver o que era, no escuro, foi clareando, chegou um demônio muito feio, acorrentado, e parou na minha cara assim, eu senti um cheiro de enxofre, um bafo quente dele, e falou assim, eu vou te destruir. E sumiu. Eu olhei pra cara do meu irmão, foi que tu viu? Ele, não. O que foi? Eu falei, viu uma cena muito ruim. O meu espírito não teve paz. O meu ser, o meu íntimo não teve paz. Eu falei pra ele, vamos voltar daqui? E eu voltei, mas não subi. Já sabe que eu não tenho medo. Mas naquele dia o meu espírito foi incomodado com aquilo. E a gente voltou. Então, você vai ver, muitas vezes, coisas boas, como a gente morava num lugar, você não entende, a gente morava num lugar, e a pessoa de cima, quando eu começava a gravar aula, começava a nos afrontar. Vai ser não aceitar isso não. É chuva, minha janela está aberta. Maravilha! As Nós vamos olhar tudo, primeiro não é positivo. Mas enfim, vamos chegar nos tapetes da sala. Aí, ela nos afrontava. Eu falei, Deus, é a tua palavra, Senhor. Senhor, mostra para ela que o Senhor é Deus na nossa vida. Dá um sinal para ela, eu ia de joelho. Dá um sinal para ela que o Senhor é Deus na nossa vida, Pai. Eu quero gravar a aula, ela está nos afrontando. A gente ajoelhava. Se eu fosse você levanta a cabeça da cama no quarto. Ele levantei a cabeça assim, ó. Eu vi um ser, um anjo descendo, com a espada na mão, e parando entre a minha janela, tudo fechado entre a minha janela e a casa de cima. E de repente ele entrou na casa de cima. E antes eu falei, vida, acabou de chegar um anjo aqui agora, eu vendo assim, ó. Eu vendo ele entrar na casa de cima, dando visão. Ela na casa de cima sobre o carro, não, sai daqui, não me mata não. Calma no chão, que barulho no chão. Aí vida, calma no chão aqui em cima agora. Aí a pessoa ouviu o filho dela, a vida que ela em cima lá veio, mamãe. Passou uns 8 a 12 minutos. Ela levantou, não, tô bem. Aí ficava para subindo de baixo, aquela coisa toda, nunca mais nos afrontou. Nunca mais. Tá? Mas a nossa oração, que a gente ora, claro, é para fazer mal, gente, tá? De maneira nenhuma. Mas você tem um anjo que guarda você. E vou te falar do que? Você tem um anjo que tem a sua afeição. Sabia disso? Pastor, e às vezes assim, Deus não dá esse dom assim, de visão aberta para algumas pessoas porque não está preparado O que acontece? para ver algumas coisas assim? Sim. Porque, olha só, a gente vai chegar muito nisso ainda, na pneumatologia. A Bíblia diz que o Espírito dá o dom conforme a gente pede e conforme a necessidade da igreja. Alguém se assusta à toa? Se assusta à toa, Cristiano? Não. Eu me assusto que aquele dia bateu ali, a gente se assustou. Você assusta à toa, Varão? O coração fica mal. Bateu ali na ponta. Eu não tenho medo, Ah. mas qualquer coisa me assusta. Eu sou muito difícil. Mas Eu sou muito o difícil. nem acorda. Não, qualquer coisa eu tô dormindo. Então, você que se assusta à toa, ele vai te dar.